tarde a todos vocês que estão conectados conosco através da Pax TV. Eu sou a Maria Luísa Baurich e todas as quartas-feiras aqui com vocês e com o nosso Momento 1320 do calendário Maia. Como sempre, né, hoje temos muitas novidades. E a energia de hoje também ela é maravilhosa, porque é a energia do espelho branco, Etznab. E aí se eu chegar a vocês e dizer a vocês que hoje é 11 Etznab. Aí precisa de explicar melhor, né? Então, espelho branco é Etznab, e Maia é Etznab. É o espelho branco que ele vem no tom 11, porque cada selo ele passa pelos 13 tons de 1 ao 13, formando assim o Tzolk'in, né? Que é a tapeçaria dos maias. Mas antes de tudo, a prece às 7 direções, que a semana passada não deu tempo de fazer, né? Porque eu puxei muito o assunto e nós não fizemos a prece às 7 direções. E as vibrações, né, de todas as orações, de todas as preces, são muito importantes. Aí nós vamos fazer, quem já é Kim Planetário, que nos assiste, né, para enriquecer mais os conhecimentos. Opa, esse enriquecer mais os conhecimentos. Fui eu. Desculpe. Mais os conhecimentos, vamos fazer então a prece às 7 direções galácticas. Então, quem não sabe, acompanha, né, através da mente, tá? Desde a casa leste da luz. Que as sabedorias se abrem aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem a gente das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que acabemos com as guerras. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, e tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Aion Ronabiko Eva Maia Emarro, salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica vem em paz. Aí sim podemos sossegadamente começar na nossa energia de hoje, porque todos os momentos onde nós visualizamos, onde nós focamos todos os selos, nós estamos observando as linhas da geometria sagrada, né, de Sírius, sexta dimensão para a Terra, com as quais foram feitos os selos maias, né, que eles foram talhados, todos os selos maias foram talhados no Palácio das Inscrições, no México, pelos maias. Só que eles não estavam em linhas retas, não se usava régua, porque quando se talha na pedra, né, então, é cheio de irregularidade. Mas, naquela geometria de que o traçado das linhas de que os maias fizeram e deixaram registrados nas pedras de Palenque, ele foi transportado assim para o papel, para o nosso sincronário, é transportado para livro, só que ele é feito na gráfica, né? Ele é feito na linha reta. Então, a primeira vez que eu fiz os selos, assim, em 2002, que eu tomei contato, né, com os livrinhos que eram distribuídos gratuitamente para que a gente tivesse um conhecimento do calendário, eu cheguei em casa num domingo, saindo daqui da Pax, e eu fui pegar e não tinha a menor noção, porque o livrinho que eu recebi, os selos estavam em tamanhos bem reduzidos, e eu peguei e fiz uns selos de 4x4, eu quadriculei uma folha, peguei um lápis e comecei a desenhar os selos. Claro que eu olhei para ver qual geometria sagrada me interessava mais, me chamava assim, mais atenção, por quê? Porque nós temos a nossa memória galáctica. Nós temos, né, todas as nossas memórias anteriores, memórias de ancestrais, memórias de antepassado, porque o nosso espírito, né, ele caminha, tá? Então, são consciências encarnadas. Então, ele vai caminhando, então nós nossa consciência, ela pode estar vivendo em qualquer sistema estelar, como viviam os maias, né, em Ori, vivem ainda muitos, mas saíram de lá para vir à Terra, viviam em Sírios, viviam em Alfa Centauro, viviam em Pleiades, viviam em Arturos, e como vivem consciências inteligentes em todas as outras galáxias,
né? E também em todos os reinos, tá? Em todas as dimensões. Então existe uma consciência do reino mineral, existe uma consciência no reino vegetal, existe uma consciência no reino animal, no reino humano. Então, em cada reino, essa consciência ela é desenvolvida de uma forma e dentro de uma capa que seja. Aqui nós temos o nosso corpo físico, funcionando muito bem, todos os órgãos, glândulas, sistemas e aparelhos. E aí, então, quando eu comecei a desenhar esses selos, mexeu muito com a memória galáctica, sem eu ter conhecimento, né? Eu não sabia isso ainda. Mas, por quê? O que aconteceu? Que eu comecei a desenhar, né, delicadamente, atenciosamente, os selos. Quando eu terminei de desenhar os 4 selos, né, que tem menos traços geométricos, estava voando assim, né, totalmente. Eu tinha saído da 3ª dimensão, sem mesmo eu saber, como hoje se sabe que a 4ª é ponte, a gente está caminhando para a 5ª, porque eu peguei uma frequência vibratória diferente. Aí quando eu estava desenhando, porque toda essa geometria sagrada de todos os selos, eles influem no nosso DNA e eles vêm a mexer no nosso corpo de luz, eles vêm atuar no nosso corpo de luz. Todos nós sabemos que o nosso DNA está sendo transformado, está sendo modificado, mas isso não cabe a nós ficarmos questionando como, para quê, né, como se faz isso. Então, porque é para acompanhar a evolução natural, tá? Aí eu comecei a desenhar esses selos, que é bom visualizá-los todos os dias, de preferência visualizar o seu próprio oráculo, visualizar o oráculo do dia, para que você possa, pelo menos através da geometria sagrada, através da linha da geometria sagrada, que ela emana a energia, você entrar nessa energia. Por quê? Porque o oráculo determinado para hoje, por exemplo, são as energias, tá, que vêm da galáxia para a Terra. Para a Terra e também que vem da galáxia e se expandem. Mas a gente fala muito Terra porque a gente mora e vive na Terra. Mas não é só para a Terra. E aqui nós representamos essas energias através dos maias, que receberam esse grande legado da raça Atlântida, né? Foi a 4ª raça raiz. E então eles talharam, né? Seria assim, eles aperfeiçoaram, tornando possível, porque eles já sentiam essa energia, que cada um de nós, né? Porque quem sabe eu, você, nós estivemos nesta época junto com os maias, certamente, e depois nós voltamos para este fim de ciclo, que já terminou em 21 de 12 de 2012. Então eles sentiam esta vibração, mas só que eles se comunicavam, eles eram de 6ª dimensão e além de tudo, também acima de 6ª, porque eles realmente, eles praticavam, eles sentiam a multidimensionalidade, né? Como nós somos também. Seres multidimensionais, mas vamos despertando. Isso também já foi falado aqui. Aí quando eles desenharam, né, e eles talharam esses selos, usando as formas geométricas, porque Sírius, ele atua através da forma geométrica para trazer, né, aquilo que a gente idealizou, que aquilo que a gente formou geometricamente, para trazer, né, ao plano material. Uma vez eu li até sobre um mestre, né, aliás, sobre o Elohim, das formas, ele queria criar uma flor. Então, ele mentalizou aquela flor. E depois de algum tempo, mas tempo também é relativo, né, não se sabe quanto, ele viu um campo, né, isso foi num conhecimento que eu estava vivenciando, daqui a alguns anos, aí ele viu aquele campo, né, com aquela flor que a natureza criou, mas também o Elohim criou, porque os Elohim são os senhores das formas. Aí então que essa geometria sagrada, ela atua no nosso DNA, influindo no nosso corpo de luz, isso é inegável, porque se a gente quiser até provar isso, é só começar a desenhar os selos, né? Já algumas pessoas, só se visualizarem os selos, que são os glifos sagrados, elas já começam a ter uma alteração na frequência vibratória, né? Claro, para melhor, mas qual frequência a gente às vezes não está acostumado. Então, hoje é o dia 26. Então, aqui se trata do calendário maia. Gente, as energias maias, elas estão muitíssimo presentes na Terra, nos ajudando através de canalizações, nos ajudando através de tribos, principalmente as norte-americanas, tá? E principalmente aquelas que praticam as 13 luas, né? Como foi pedido. E além de tudo, elas estão presentes, como também não só, né, as energias maias, mas todas as energias dos sistemas estelares de uma forma geral, tá?
Porque assim a Terra é como se fosse um mimo para eles. O planeta Terra, de todo o sistema solar, é o único habitado por pessoas de corpo humano igual ao nosso, né? Mas aí a gente não vai entrar no mérito da questão se outros planetas existem consciências inteligentes, que o assunto é meio complicado. Mas outros sistemas estelares, onde tem consciências inteligentes, estão muito, muito, muito dedicados a nós do planeta Terra. Como a gente pode saber que eles estão dedicados? Através das mensagens que eles nos enviam, através de pessoas que canalizam as mensagens, de que recebem as mensagens, que escrevem, que comunicam, que falam em grupos, né? Que são que eles têm, qual é o propósito divino para o planeta Terra, né? Aí, nas escrituras sagradas tem alguma coisa sobre isso. Porém, os tempos mudam, né? E aí, então, esses seres, os comandos das hierarquias de luz, os comandos estelares, dos comandos interplanetários e galácticos, né, dos engenheiros siderais, enfim, eles trazem toda a comunicação através de canalizações para as pessoas. Então, quando nós dizemos a internet é boa, o Facebook é bom, ou não é bom, tudo tem aqui na na terceira dimensão, tem os dois lados. Se você usar a internet, se você usar o Facebook para o seu aperfeiçoamento, né, para o seu conhecimento, que vai depois se transformar em sabedoria e depois filosofia, aí então é um conhecimento bom. E é através da internet que nós estudamos muito também, tá? Que vocês podem tanto adquirir o Sincronário da Paz, como abrir os sites e poder se inteirar sobre as energias maias, sobre agora principalmente os códigos solares que estão sendo desenvolvidos, que atuam nos nossos átomos, né, desde os nossos átomos, tá? São as energias douradas de Kinit Ahau. E daí nós podemos sentir que nós estamos numa outra época, nós estamos mesmo no novo tempo, nós estamos no ano 3 do novo tempo. Aí então que hoje é o dia 26, tá? Da lua 9, essa lua 9 ela é lua solar, ela foi regida pela própria lua, porque estes 28 dias, aos quais terminam amanhã, porque hoje é dia 26, amanhã é 27, depois é 28, aí começa a lua 10, tá? Que vai ser regida pelo cachorro, e eu gosto, né, porque o cachorro ele é amor e lealdade. Aí então, nós estamos, né, no dia 26, tá? Nós estamos no dia 26, faltando só hoje, amanhã, e logo na sexta-feira nós já começamos uma outra lua, porque termina esta lua. E nós vamos para a lua 10. Essa lua 9, né? Esta lua 9, que é a lua solar, nós tivemos a intenção de equilibrar a razão e a emoção, porque ela foi regida pelo selo da lua no tom 9, e a lua no tom 9 para este ano, até 24 de julho de 2015, porque 25 é o dia fora do tempo, e 26 começa um novo ano, nós tivemos desde o ano passado, do dia 26 de julho, para trabalhar isso em nós. Trabalhar a emoção e trabalhar a razão. E no trabalhar a emoção e a razão, percebe que emoção é sentimento. Sentimento lembra água, são as emoções. Então, é um ano para nós trabalharmos as nossas emoções. E trabalharmos, logicamente, os nossos sentimentos. Por quê? Porque nós temos recordações, tanto desta vida, né, de tempos atrás, nesta vida mesmo. Então, eu, por exemplo, nessa época atual, eu posso recordar minhas brincadeiras de criança, meus primeiros anos de escola, os amiguinhos de escola, e vim as várias fases. Primeira infância, segunda infância, e vim caminhando na minha vida e ver realmente, sentir a minha essência. Porque a energia de hoje é justamente espelho branco, a essência de cada um. Conhece-te a ti mesmo. Então, qual é a forma que eu reajo às emoções, né? Aos sentimentos? Então, não pode ser emotivo demais. Porque assim, simbolicamente, se nós formos emotivos demais, nós vamos chorar um pouco. Tá? Então, nosso corpo hoje ele já é feito, quase 70% é formado de água, né? E então, nós vamos estar ainda ocupando mais esse nosso corpo físico através das emoções com água, já que esse ano é regido pela água universal. Mas isso representam as purificações, tá? São as memórias antigas, são as memórias galácticas, é aquilo que ficou guardado, né? Que muitas vezes serve como uma alavanca para estar
na sabedoria do momento atual. Mas para outras vezes, não serve. Serve porque muitas vezes a gente pode ter usado o ego, né? A gente pode ter caído, né? Que agora não tem mais a lei da causa e efeito individual. O karma hoje em dia é coletivo. Mas já passou esse período de que nós, né, estávamos na lei da causa e efeito de atitudes tomadas em outras reencarnações. Isso não conta mais. Porque agora, hoje já é o agora, já é o aqui, já é em temporalidade, nós já estamos vivendo o futuro. Né? Já estamos vivendo o futuro porque o que nós estamos nos preparando hoje é aquilo que nós vamos usar, né, na quinta dimensão. Então, os maias, eles tinham uma noção de tempo, eles trabalhavam muito a aceleração de tempo, não para marcar o tempo. A aceleração do tempo, a ativação do tempo. Por isso é que eles mapearam todo o céu, descobrindo o trânsito de Vênus, as distâncias entre os planetas. Tá? E é por isso também que eles fizeram esses 20 selos. Né? A cada dia, eles foram e talharam esses selos com a energia que vinha da galáxia, que todos recebem, mas não conectam. O interessante é conectar esta energia. Aí então, terminando essa lua, tá? Que essa lua ela foi a lua mesmo regida pelo selo da lua, que é Lamat, e daí para que nós equilibrássemos a nossa razão e a nossa emoção, tá? No tom da intenção, a nossa intenção é essa. Para quê? Para nos prepararmos para a lua seguinte, que é a lua 10, que é regida pelo cachorro branco, que é Ok, que seria o tom planetário da manifestação. Então, aí nós vamos realmente manifestar o equilíbrio entre a razão e a emoção e manifestar também o equilíbrio de todas as luas anteriores, certo? Então, a da 9, da 8, da 7, até chegar no 1, foi o começo do ano, porque nós trabalhamos ciclos. Então, é uma coisa fantástica, é uma coisa mágica trabalhar com ciclos, porque os maias, eles tinham a matemática vigesimal. A base 20, ela dá muita possibilidade de você ir multiplicando cada vez mais por 20. Por isso é que eles sabiam todas as eras. E eles começaram a anotar o tempo, né, do presente para o passado, que na verdade surgiu no ano de 3113 a.C., que somando com mais 2012, daria 5.125 anos em 2012 e terminaria o último ciclo da longa contagem maia de 26 mil anos. E não podemos ficar impassíveis a isso. Claro que o mundo inteiro comemorou, né? Mas depois, o 2012 ficou escondido. Ele apenas se tornou uma sequência para 2013, para 2014 hoje, e agora 2015. Mas é um engano. É um engano porque essas energias estão atuando. Todo o nosso sistema solar está no cinturão de Fótons e ele está girando na direção leste. Justamente a direção leste, a direção sul é Pleiades, mas existe um novo firmamento hoje. Tá? A partir de 2012, a partir de 21 de 12 de 2012, começou o novo, de 12 de 12 de 2012, começou um novo firmamento. Por isso é que muitas vezes, aqui, né, no Brasil, em São Paulo, a gente não vê muito mais a constelação das Três Marias. Porque o firmamento mudou, porque com a sincronização galáctica de 2012, nesse raio sincronizador, onde os planetas ficaram alinhados em conjuntura, recebendo a energia do centro galáctico, que o nosso oráculo é de quinta força, a força G do centro da galáxia, tudo mudou. Nós ascensionamos também, tá? Então, naqueles dias, né? Naqueles dias é interessante, parece Bíblia, mas naqueles dias, muitos locais, eles trocaram selos, tá? Eles usaram o selo do dia até o meio-dia, eu já falei isso aqui. Do meio-dia em diante, eles usaram outro selo, tá? Para que, do dia 21, né? Para que o dia 22 eles estivessem exatamente no selo da Lua. E para que o ano terminasse, quando começasse 2013, então em 26 de julho de 2013, pode procurar no computador, serpente. Então, mudou também a família terrestre. Mudaram-se os carregadores do ano, porque nós estávamos, né, com a família terrestre, que exatamente ela é a última, né? Ela que rege o polo sul do planeta, tá? E aqui tem, mas acho que não vou encontrar agora. Ela rege o polo sul do planeta, que é a família portal.
Então, por isso que esse ano é o ano da Lua. Mas nestes locais, principalmente da América Central, eles mudaram e eles passaram a usar a família polar, porque como eles não adiantaram um selo, né? Como no dia 21 era o selo da mão, é Manic, e é o selo 7, quando nós completamos 7 selos, é uma fase de aprendizado, e nós vamos para o 8, onde nós temos o teclado inteiro, porque o 8 é estrela, que é Lambert. Aí então, para que quando chegasse em 2013, realmente, pudesse estar a serpente, que é o corpo físico, o nosso corpo físico atuando, plena e totalmente. Tá? E assim é maravilhoso. É maravilhoso, essa sabedoria maia solar também é muito boa, porque ela é nativa, né? Ela é de lá, mesmo de Yucatán, é da onde viveram os maias, é da onde os maias que estavam na Terra ascensionaram na própria Terra, tá? Aqui no planeta. E aí que hoje é o selo da espelho branco. Então, Etisnab, ele é o espelho branco. Então, uma frase significativa é: conhece-te a ti mesmo. Então, o espelho branco é a nossa própria verdade, é a minha verdade, é a sua verdade, é a verdade de cada pessoa. Tá? E aí, o que acontece? Então, o espelho branco, ele é o poder do infinito. É esta energia. O espelho branco é esta energia, dá para ver, que está bem grande, né? Então, é a geometria sagrada do espelho branco. Não tem interpretação lógica e racional, tá? É só olhar, visualizar e sentir, que são todos os caminhos, é o poder do infinito. As palavras-chave são refletir, ordem e infinito. Então, ele simboliza a espada da verdade, mas da nossa verdade, porque a nossa verdade só pode ser descoberta através de nós mesmos. Então, ele simboliza a sala de espelhos, é a espada da sabedoria e da purificação. Quando lida muito com o inconsciente, porque muitas coisas nossas, como eu disse, muitas memórias antigas, memórias galácticas, elas ficam guardadas no inconsciente e elas começam a atuar nesta vida. Então, aqueles bloqueios, né, que às vezes em outras vidas, em outras dimensões a gente passou, eles voltam, eles nos acompanham, porque não foram bem resolvidos e começam a se manifestar nessa vida. Então, o que acontece? Se apela para o ego. Por quê? Porque aqui é a terceira dimensão da Terra. Tem o ego e tem a dualidade. Então, o ponto certo, né, para descarregar tudo quanto é bloqueio, tudo quanto é sombra que trouxemos de outros tempos, de outras vidas. Só que atualmente já não é mais assim. Nós já fomos trabalhados energeticamente por esse raio sincronizador e também por tudo que foi feito, né, até agora, tá? Para em preparo, né, para que o nosso planeta se regenere, para que o nosso planeta, todos nós, né, saiamos da dualidade, para buscar a unicidade, depois a unidade, a transição, e assim refletir a perfeição divina. Então, o que acontece? Acontece que essa energia de Etisnab, do espelho branco, ela reflete a luz, tá? Ela representa o infinito, poder do infinito, porque nós precisamos autogerar luz, porque nós somos luz, e nós precisamos expandir essa luz, né? E daí vamos revelando o nosso inconsciente, aquilo que nós mesmos não gostamos em nós. Muitas vezes a gente começa a buscar em outra pessoa que está ao nosso lado, tá? Colega de trabalho, né? Parente. Então, aquela pessoa que está ao nosso lado, só que a gente vê aquele atributo, né? Aquela qualidade, às vezes, daquela pessoa, e a gente começa, a gente critica, né, aquela qualidade, tá? Em vez de observar como qualidade e compartilhar, porque o inconsciente, o espelho branco trabalha o inconsciente, e a gente aprende com os outros, tá? E aí, só que quando se usa o ego, né, sabe que o ego, ele é o poder do desejo, que é para realizar aquilo que numa outra vida, né, a gente talvez não tenha realizado, aquilo se tornou um bloqueio, e um bloqueio ainda maior nesta vida. Então, nós vamos nos conhecer. Então, conhece-te a ti mesmo. Um grande filósofo disse isso. E vamos aprender também a lidar, né, nos nossos momentos que nós não estamos muito bem, né? Eu não gosto de falar as palavras no seu antônimo, tá? Mas, assim, só o espelho, que é Etisnab,
ele nos dá o dom da revelação. Então, nós vamos buscar dentro de nós mesmos, tá? Os nossos padrões inconscientes, as nossas memórias, as nossas lembranças. Por que é que eu, às vezes, critico muito alguma coisa em alguém? Por que é que eu coloco defeitos? Por que é que eu quero viver corrigindo as pessoas? Por que é que é difícil para mim aceitar o que uma outra pessoa faz? São perguntas que cada um de nós faz para si mesmo. Claro, fazemos isso sempre que precisar. Mas com o tempo, nós já vamos adquirindo esta habilidade. Depois que nós nos revelarmos a nós mesmos, porque ninguém se revela para outro alguém. O engraçado e o importante também é que nós nos revelamos para nós mesmos, sabendo as nossas reais possibilidades para poder traçar nossos planos e projetos. Tá? Aí tem uma afirmação muito boa. Ainda falta um pouquinho. Então, o espelho branco ele é um ser que ele tem uma energia regida por Netuno solar. Tá? Netuno é das águas e também ele é do elemento ar. Esta energia é de Etisnab. É o dom da espada. Então, é também o poder do perdão, porque nós temos que nos perdoar de erros que já cometemos. Né? Então, depois eu falo do selo seguinte, que é o poder de guia, é o poder oculto desse oráculo de hoje. Ele justamente é a reflexão. Tá? Mas aí vamos ficar no selo da espada mesmo, que é a espada da verdade, que é o inconsciente, que é Etisnab. Eu sou a verdade, além dos espelhos. Espelho físico serve para mim olhar como está meu cabelo, né? Minha blusa. Mas olhar para dentro do inconsciente, então é a sua verdade, é a minha verdade, é a nossa verdade, é individual, né? Só a pessoa pode encontrar-se com a sua verdade. Eu agora caminho através do espelho para uma realidade maior. Por quê? Eu posso caminhar para uma dimensão, para uma frequência maior, quando eu conheço os meus próprios erros. Quando eu sei, né, das minhas recordações, das coisas que eu guardei, na sombra que eu criei, porque muitas recordações nos afastam da luz. É por isso que esse ano é o ano da lua, que seriam as purificações. E só que as purificações são bloqueios. Então vamos recordar alguma coisa que a gente vivenciou há um tempo atrás. Não precisa ser na infância, pode ser em qualquer época. E qual foi, né, a nossa reação naquele momento? Então, se aquela reação foi aquela que nós gostamos de ter, é aquela que nos preenche, é aquela que pode ser vivenciada, mesmo em outras situações, e no momento agora, dessa intemporalidade, do aqui, no presente. Então, é aquela essência, tá? É aquela essência da natural espontânea, que a nossa essência ela é natural espontânea, até no selo do macaco, Xuen, fala da criança interna. E também fala das recordações. Então, cada energia, ela não é isolada. São elos, né? Para que nós possamos nos conhecer. Tá? Então, o perdão é muito importante. Tem pessoas que não vivenciam mais o perdão, né? Mas é necessário. Tá? A sabedoria, depois do conhecimento vem a sabedoria penetra, a sabedoria que vem curando todas as nossas ilusões. Tá? A sabedoria é a vivência. Quanto mais você vivencia as coisas, mais você vai chegando à conclusão que certas coisas são realmente ilusões, né? Então, Etisnab é uma faca que torna livre aquilo que o prende. Então, não existem mágoas, não existe separação, tá? Não existe padrão passado que vale para hoje, porque a energia muda. Um rio não passa 2 vezes no mesmo lugar, como diz o mestre Osho, né, indiano, que é o Melquisedeque de fogo, porque o rio está lá, mas aquela água, né, aquela porção de água, ela já passou, ela circulou, ela se fundiu com o resto do rio, com o oceano e tudo, mas o rio está lá. Então, nós estamos aqui. Então, vamos, né, através do espelho, através das nossas verdades, sermos autênticos. Vamos autogerar a luz, vamos renunciar a algumas coisas, tá? Na verdade, também é falado que é uma luta interna, né? Porque se o nosso ego quer uma coisa, tá? E o nosso eu superior, o nosso eu crístico, ele quer outra, nós precisamos decidir. Então, muitos apóstolos, né, os que seguiram Cristo,
que resolveram seguir. Mas muito do povo não seguiu. Tanto que domingo que vem nós comemoramos a Páscoa da Ressurreição, né? E aí desde já, porque no final do programa eu esqueço também, mas como eu estava dizendo, as pessoas não pensam da mesma forma, né? Eu quero pensar no Jesus vivo e eu desejo a todos já, porque se eu deixar para o fim eu posso até esquecer, domingo é a Páscoa, desejo a todos uma feliz renovação de si próprio e a renovação de tudo que está à sua volta, porque o planeta está se renovando, né? E com Jesus Sananda, com Cristo, com Jesus Cristo, nós então podemos trazer essa renovação para a nossa vida e nos renovando, né? Renovamos também quem está à nossa volta. Então, aleluia, né? Como a gente diz, é domingo de Páscoa, né? É aleluia. Aleluia é uma música, né, maravilhosa, que ela se chama Jesus, Alegria dos Homens. Realmente, esta é a nota-chave de Jesus. Eu adquiri umas caixinhas de som muito boas e ontem eu ouvi, porque estava sem a caixinha de som, e eu fui procurar, né, pela Páscoa, a nota-chave de Jesus. Eu já sabia que era essa, mas não tinha ouvido. E daí, Jesus, Alegria dos Homens, é a nota-chave que emana vibrações, né? Isso, responsável por isso é Pitágoras, mas não dá para falar sobre ele agora, né? Que ele não só descobriu os números, mas também como descobriu a música das esferas. E os mestres têm a sua nota-chave e a Jesus, Alegria dos Homens. Começar a ouvir desde já, começar a ouvir desde agora, né? Porque a alegria é nossa, da ressurreição de Jesus. Porque Jesus é alegria, né? Jesus é paz. Jesus é tudo de bom. Jesus é amor, Jesus é luz. Todos sabemos a história de vida de Jesus. Todos nós sentimos o nosso próprio eu crístico. E assim eu também gostaria que não só esse domingo, né? Como a partir de agora e por todos os dias, todos se glorificassem, né? Por esse Cristo, tá? No sentido de alegria, né? Claro, por esse Cristo interno, que Ele é por nós, que Ele cuida de nós, tá? Aí, então, descobrindo a nossa própria verdade, eu recebo o dom da revelação quando reconheço minhas partes sombrias. Eu me aceito, eu libero e eu perdoo, fazendo uma reflexão daquilo que, na verdade, eu sou. Aí, então, a energia é para hoje, mas ela vale o resto da vida. Então, no oráculo de quinta força, nós temos esta energia, tá? De Etisnabi, que é o espelho, e nós temos também como poder de ajuda, nós temos o dragão. O dragão, ele é a energia, tá? De Ímix, é este selo. Ele está ao lado direito do oráculo, porque de uma vez que o selo do espelho é 18, e pela matemática com a qual se monta um oráculo, somando estas duas energias, porque elas são regidas pelo mesmo planeta, o selo central do oráculo, mais a energia que fica do lado direito, que se chama análogo, a chama gêmea, tem que somar 19. Então, 18 de Etisnabi, deixa eu colocar Etisnabi, colocar o espelho da verdade aqui, né? Assim é o oráculo, tá? Este aqui é no meio, e este aqui é o dragão, que é Ímix, é o poder do nascimento, é a nutrição do universo. Então, esses dois selos, eles são regidos pelo mesmo planeta, e eles se ajudam um ao outro. 18 com 1 dá 19. 19 é um número muito forte, ele inclusive é do Alcorão, e 19 é o número para ser levado em conta. Então, o dragão, o poder do nascimento, ele vai nos ajudar a descobrir as coisas ocultas do nosso inconsciente, tá? Aí o dragão, ele é uma energia da nutrição, ele nos dá apoio, ele também representa, né? Ele atua no chakra laríngeo, tá? E ele representa a nutrição divina. Então, quando nós iniciamos novas coisas, ou quando nasce uma flor, ou quando nasce uma criança, então é o poder do nascimento, né? Então, é o apoio, é a nutrição, é como a gente vai cuidar daquela planta, como aquela criança vai ser cuidada. Quando a nossa atividade, né, mesmo no nosso trabalho aqui, material e físico, como é que nós podemos renascer com aquela criação, com aquela criatividade?
Então, dar poder ao nascimento também é criatividade, tá? Atua no chakra laríngeo, já que o chakra laríngeo, ele é a criatividade também. E quanto mais nós criamos, né, diminuímos a taxa, aumentamos mais as nossas taxas de minerais no nosso corpo, tá? Eu já falei isso. Então, aí sabemos que o universo é amor. Então, tudo que nasce, né? Tudo que nasce, nasce por amor, tá? Seres humanos, animais, flores, porque fazem parte da natureza. Então, colocando o nosso potencial à tona, nós vamos poder conseguir dar poder ao nascimento de muitas coisas na nossa vida. Principalmente agindo através do nosso coração, tá? E não controlando os resultados, né? Porque as possibilidades, probabilidades são muitas. Confiando que não existem erros e não existem acertos. E que o nosso aprendizado já foi, até 2012, era o aprendizado com dor, com sofrimento, porque era da época, né? Agora não, com esse raio sincronizador e os códigos solares e o raio dourado sincronizador, então a época agora é outra, né? Agora a época ela é de amor, ela é de serenidade, ela é de paz, ela é de bem-estar. Por quê? Porque nós estamos caminhando para outras dimensões. Embora, se é quando eu sair daqui e eu for para casa, eu vou encontrar uma avenida, então eu vou estar na 3D. Lá fora, né? Está na 3D. Mas a minha essência, eu posso estar com a minha energia, a minha frequência vibratória mais elevada do que 3D. É isso que se debate muito. O planeta está na 3ª dimensão, não, já está na 5ª, não, está passando para a 5ª. Ele está, sim, ascensionando, mas ele não é de uma vez só e não é ele todo. Vai ter um momento que todo o planeta vai ascensionar, até porque o sistema solar ainda não passou no cinturão de fótons, né? Não terminou de passar. E aí, então, quando nós estamos na 5ª dimensão, nós podemos, nos momentos de oração, nos momentos de reflexão, como pede o oráculo de hoje, né? Mas só que está no poder oculto. E aí, então, esses momentos, nós podemos praticar a nossa 5ª dimensão nesses momentos de silêncio, com uma música diferente, que corresponde à nota-chave dos mestres, com um ambiente preparado, não precisa ser de vela e incenso, a não ser que queiram. Mas, relaxando, né, visualizando o planeta, visualizando cores de transmutação, cores de chama azul do poder e da vontade divina de Arcanjo Miguel, rosa do amor incondicional, formando a chama trina, e elevando ao planeta, né, nesse arco-íris de cor. Aí nós temos também uma outra energia, que seria a repetição do próprio selo do espelho. Tá? Porque esse selo do espelho hoje, ele vem no tom 11. Né? Então, esta outra ficha, ela mostra o tom 11, são 2 barrinhas e 1 ponto. Essa é a verdadeira matemática maia. Esta é a base 20. Porque eles marcavam 1 ponto, 2, 3 e 4. Como 4 formavam um quadrado, e o quadrado lembra o cubo, né? Com 4 pontos você faz um quadrado. Aí esse quadrado ele pode se tornar um cubo. E nas profecias de Pacal Voltano, Telectonon, tem um versículo que fala isso. Nas medidas e proporções do cubo está todo o conhecimento que existe entre o céu e a terra. Então, o quadrado era sagrado também, até, né, por causa das figuras geométricas. E também existia a quadratura, né, de planetas, e os maias também eles estudavam muito o céu. Aí então esse tom 11 é porque uma barrinha é 5, então quando chegava no 5, eles emendavam os 4 pontos, faziam uma barra. E daí então que 2 barras são 10 e 1 ponto é 1, é o poder, é o tom espectral, né? Esse tom espectral é o tom da liberação. Então uma das palavras-chave, né, para essa nova era, para esse ano 3 da nova era, para esse novo tempo da Terra, é liberdade. Tem outras, mas a gente está falando de libertação. É liberdade, nós somos livres. É liberdade. Então, toda a energia de liberação deve estar em todas as áreas da nossa vida. Em tudo que nós fizermos, tá? É esse tom, né? Aqui.
A energia é de 1 a 13, né? Hoje é o 11. Então, como vemos, amanhã será o 12, que é o compartilhar. E quando chegar no último dia da lua será o 13. Aí vamos virar a folha e começar, né? Novamente, olha isso, agora que eu vi. Começar novamente o Tzolk'in. Isso é maravilhoso, eu só vi isso agora. Na lua planetária 10, que é a lua do cachorro, amor e lealdade. Vamos começar no selo do dragão, que é o 1. Vamos começar no tom 1 e vamos começar no castelo vermelho, que são justamente os povos de Sírios, que vieram aqui para a Terra. Então isso é maravilhoso, eu só vi isso agora também. Que nós vamos começar, na verdade, o Tzolk'in, né? Vou mostrar até. Então, o Tzolk'in, isso eu já mostrei uma vez, eu sei que dá para ver, né? Não vai dar para ver detalhes. Mas são 260 quadradinhos, porque são 20 selos, tá? Com todos os 13 tons. É uma tapeçaria mágica. Isso, colocado aqui no papel, é um módulo harmônico. Mas é a tapeçaria mágica, porque cada selo, né, ele se entrelaça com os 13 tons, tá? Então, tem o dragão, que é o tom 1, ele também pode estar acoplado, o dragão selo 1 pode estar acoplado ao tom 11. E cada um dos 20 selos também se acopla, porque 13 vezes 20 dá 260, e é base 20. E justamente essa base 20 dos maias, né, que multiplicado vezes 20, vezes 20, vezes 20, eles foram conseguindo detectar de 3.113 para o passado, né, em ciclos. Claro que daí eles dividiram por 20 no seu cálculo que fizeram, para descobrir os ciclos de 20 anos, chamados Canton, Bacton, que não importa, mas até importa, por isso é que eles tinham todas essas profecias. Aí, na verdade, sábado começa um novo ciclo, porque começa o Tzolk'in novamente. Começa uma onda encantada, começa uma lua, começa o Tzolk'in de novo e começa o Castelo Vermelho, que é de onde vieram os maias mais antigos. A primeira leva de maias para a Terra, então sábado. E hoje também nós temos o poder de guia aqui no selo do espelho, né? A espada da verdade. Temos também a energia da estrela, né? A energia da estrela, a beleza, a arte e a elegância do universo. Nós somos beleza, arte e elegância. Descobrindo a nossa verdade, nós vamos descobrir a nossa beleza, a nossa arte, a nossa elegância. Mas e começando, né? Começando, como diz o poder do nascimento, que é o começo. Né? Com novos pensamentos e novas ideias, podemos descobrir a nossa verdade depois de muita reflexão. Poder oculto, noite azul. Akbal, vamos refletir. Principalmente até porque esse poder oculto hoje, ele aparece para que nós possamos refletir muito, né, nesse oráculo. Então, a energia de hoje é essa, o nosso tempo. Não é que o tempo chegou ao fim, que na verdade os maias se preocupavam com a vibração do tempo. Mas a gente tem um relógio, porque é 3D e a programação é ótima. E então esse oráculo de quinta força de hoje, ele pede especificamente para que nós possamos descobrir a nossa verdade, dar início, né, dar poder a nascimento de muitas coisas na nossa vida, são mudanças, né? Que quando nós nos conhecemos melhor, nós vamos saber aquilo que é bom, aquilo que não nos agrada, aquilo que pode ser mudado, e para que realmente nós possamos ser a beleza, a arte e a elegância do universo, que na verdade é o teclado inteiro, são todas as oitavas, tá? Porque quando lá na América Central, no dia 21 de 12, eles estavam no selo da mão, que é Mani, que é o selo 7, eles então passaram para o selo 8 após ao meio-dia, após as 12 horas e 12 minutos, para que, na verdade, pudesse deixar o aprendizado para trás, que é a primeira etapa, e começar uma nova oitava de luz. E nesta nova oitava de luz, eu desejo a todos, encerra, falta um pouquinho. Eu desejo também que vocês, né, assim como o poder hoje do oráculo, também é a estrela amarela, que é Lamat, que vocês possam partir para uma oitava dourada de luz. São os códigos dourados de Kinichahal, tá? Que ele é o senhor do rosto solar, em Uxmal, no México, e Yucatán, no estado de Yucatán, tem o templo dele, tá?
E nós estamos nos raios dourados, nos códigos solares, que você não vai encontrar código solar desenhado, mas são os códigos, são as energias que já estão no nosso DNA. Tá? Existem símbolos para se contatar essas energias. Símbolos são bons porque emitem energia, mas os códigos em si, eles são solares, né? São energias, são frequências que todos nós estamos recebendo essas frequências, tá? E que eu espero que agora, né, com mais o início, sábado desse Tzolk'in, tá? Que a renovação seja forte, seja firme para todos. Renovação em todas as áreas da vida, em tudo, tá? Nós estamos numa era de aproveitar as coisas, né? Porque é o novo ciclo. A gente está no ano 3, né? Do novo tempo, tá? E assim é a evolução e nós vamos caminhando, cada um na sua evolução, cada um na sua verdade, cada um não é bem na sua crença, mas até é. Que ninguém melhor, né, para conhecer a gente do que a gente mesmo. E a energia de hoje é essa, né? E agradecendo também as energias da Lua, que foi o selo que regeu a Lua anterior, que ela vai terminar amanhã, porque ela significa equilíbrio da nossa razão, da nossa emoção, dos nossos sentimentos todos, porque precisa haver equilíbrio em tudo, né? Buda dizia sempre o caminho do meio. Então, o equilíbrio. Então, Buda era o equilíbrio, Jesus é o caminho do amor. E eu gosto desse caminho, né? Porque todos nós somos amor, todos nós somos luz, então que o amor e a luz expandam-se cada vez mais em cada um de nós, tá? E a gente vai ficando por aqui, quarta-feira tem mais. O cumprimento maia é em Lakesh. Em Lakesh, tu estás em mim, eu estou em ti. Eu sou outro você. Somos todos irmãos. Muito obrigado por estarem conosco. Um grande abraço para todos. Faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dele.